No ninho de mafagafos tem muitos mafagafinhos hoje, galera. Eu sou a Bia Eu sou a Milene. E eu sou a Ju. e quem desmafagar os bons mafagafinhos, bom destravador da ciência é. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira live. Como a gente está em casa, no caso, cada um na sua, eu vou me dar o direito de tirar minha máscara, né? Licencinha aí, pessoal. Eita. Pronto. Agora tá todo mundo confortável, cada um na sua casinha, né? Pessoal dos comentários aí, boa noite para vocês. Muito obrigado por vocês estarem aqui acompanhando a gente. Está sendo um momento assim muito emocionante. A gente nunca fez isso, tá? Então vai ser muito legal poder bater esse papo com vocês aí em casa para a gente construir junto esse conhecimento. E o título de hoje, né, o assunto de hoje é pandemônio. O como vai ser esse novo normal? As coisas já estão, as coisas eram de um jeito, aí mudou tudo, agora está mudando de novo. Como a gente vai lidar com isso, né? E aí hoje o nosso time está um pouquinho limitado. Hoje estamos só nós três. O resto do pessoal da nossa equipe também está bem ocupado. Alguns já deram um oizinho para vocês aí no chat, né? Oi, Mário. E é isso, galera. Vamos nessa. Eu acho que a gente podia começar então a nossa conversa, né, do jeito que a gente tem começado esses últimos panoramas sobre coronavírus, atualizando então vocês de como está a situação, né? E ninguém melhor para fazer isso do que a Mi, né, Mi? Vamos lá, Nossa menina das estatísticas. vamos lá. A gente vai usar aquele site padrão, né, da Universidade John Hopkins, nos Estados Unidos. Então, a gente está com um total de 6.333.760 pessoas contaminadas com o coronavírus no mundo. E temos um pouco mais de 370 mil mortes no mundo também, devido ao novo coronavírus. Eu acho, É, eu acho que a Ju tem alguns dados para complementar como está mais ou menos a situação do Brasil. Isso. Aqui no Brasil, a gente está com 530 aproximadamente de pessoas confirmadas, sendo 30 mil mortes. No estado de São Paulo, a gente está com aproximadamente 112 mil pessoas infectadas e chegando próximo às 8 mil mortes. meu Deus, gente. Quando a gente acha que as coisas estão começando, né, a se equilibrar, vem mais uma rasteira. Mas Pois é. eu acho que é interessante a gente também, como a gente tem alertado, né, as pessoas de que estão surgindo iniciativas, né? A gente não está lutando, não, a gente não está nadando no mar para nunca chegar na praia. Tem acontecido bons avanços, né? Além das vacinas, né, que a gente tem visto cada dia falar de uma vacina nova, vários laboratórios, várias universidades ao redor do globo, vamos frisar isso, redor do globo, né, para lembrar que a Terra não é plana. Né? Vários laboratórios, então, com possibilidade de vacina. E aqui no Brasil, Mi, você sabe de alguma iniciativa, né? Que você tem aí para gente? Bom, aqui no Brasil a gente vai ter que exaltar as universidades públicas, não vai ter jeito, porque elas estão dando um show em todas as iniciativas e em várias frentes. Eu vou começar falando de algumas iniciativas da USP. Então, a USP ela criou uma página no seu próprio jornal. É bem fofinha a página, tem uns desenhos. Eles fizeram várias resumos de alguns de estudos que estão em andamento. Então, a página ela é bem assim sensitiva. Ela tem alguns botões que dividem as pesquisas que estão sendo realizadas. Então, tem sobre respiradores, sobre diagnósticos, sobre vacinas, sobre tratamentos, sobre análise de dados, tem até análise social e econômica, que é a preocupação de alguns aí, né? Que a gente sabe. Uhum, verdade. E a gente tem também algumas iniciativas de casa, né?
Não sei se a maioria do pessoal aí que está assistindo sabe, nós três somos da Unesp de Botucatu, e inclusive queria saudar um pessoal aí que tem publicado na área, né, do famoso Covid-19, que a gente já viu aí pelos comentários. Então, em casa, a gente está vendo surgir algumas propostas muito interessantes, né? Sim, a Unesp de Botucatu teve iniciativas super importantes. A Prefeitura de Botucatu apoiou muito a universidade. Logo no começo, buscou a faculdade para fazer parcerias, então trouxe a faculdade para junto da sociedade e a faculdade também abraçou essa iniciativa. Então, além das contribuições em artigos, né? Também tiveram o credenciamento para testes, que a Unesp de Botucatu conseguiu logo no início de toda a disseminação da doença, né? Quando foi chegando mais aqui para o interior. A gente realizou produção de antissépticos, produção de protetores e máscaras, então teve a realização das máscaras de tecido e também teve a parceria com o pessoal que tem as impressoras 3D, que fizeram aqueles protetores a partir das impressoras 3D. Teve arrecadação de alimentos, tá tendo ainda, toda semana, tem as lives com os pesquisadores que vão abordando alguns dos temas que são importantes. E também teve o nosso podcast, né? Que a gente tinha alguns episódios aí publicados e agora a gente começou a também tratar dos assuntos do Covid, até porque não se fala em outra coisa, a gente tem que acompanhar o assunto do momento, né? É aquele velho assunto que a gente vem falando. Não dá para ser cientista e não falar do que está acontecendo, né? A gente tem que se posicionar, a gente tem que falar o que a gente está vivendo, trazer para a população esse conhecimento de uma maneira acessível. E eu queria, gente, que a gente desse uma salva de palmas para a nossa universidade pública. Né? Não adianta, galera. Você quer defender a saúde, você quer defender a ciência, você tem que defender a universidade pública. Não tem jeito. Tá vendo aí, ó? Não tem jeito. Ai, E gente. eu queria também ressaltar que os mestrandos e doutorandos da USP, eles criaram um site que eu vou até falar para vocês, chama covidverificado.com.br, onde eles disponibilizam para que qualquer pessoa possa enviar para eles uma notícia, e aí eles respondem dizendo se aquela notícia é verdadeira ou falsa e explicando o motivo de ser fato ou fake. Então, eu acho isso muito legal, já que a gente está lotado de fake news por aí, né? Uma das coisas que a gente provavelmente vai conversar hoje é que já faz um tempinho que o nosso problema não é só a pandemia do Covid-19, né? No Brasil, a gente tem um problema sério que a gente tem chamado de infodemia, né? Um número absurdo de notícias, as pessoas não têm muita noção do que confiar, em quem acreditar e como lidar com isso. Então, é legal também ver a universidade pública saindo nessa direção de trazer uma informação confiável, de disseminar conteúdo de qualidade. Isso é fantástico. Não dá para não exaltar essa prima rica, né, gente? Não dá. Ai, gente. E aí, galera, só antes da gente continuar, né, seguindo na pauta que a gente pensou, você que está aí assistindo a gente, pode mandar as perguntas nos comentários, tanto aqui no YouTube quanto lá no Facebook do IB, que a gente vai responder aqui ao vivo. Ai, meu Deus, a gente vai responder isso aqui ao vivo. Mas é isso aí, gente. Qualquer coisa a gente vai pedir ajuda aos universitários, quer dizer, aos outros universitários, né? Para ir respondendo vocês da maneira que a gente puder, né? E tem sido muito legal ver também nessa questão toda da pandemia, como. Porque eu lembro logo que começou, algumas blogueiras postaram aquele texto falando que estamos todos no mesmo barco, né? E assim, a gente tem visto, né, principalmente como a gente tem acompanhado, que nós não estamos no mesmo barco. Algumas pessoas têm tido mais privilégios do que outras. A gente vê que a população pobre tem sofrido mais com a pandemia. Mas a gente está no mesmo mar, né? A gente está no mesmo problema e estamos nadando junto. E isso é legal de ver, né? Eu estou vendo várias cidades se mobilizando para conseguir doação de alimento, para ajudar o pessoal que já está sofrendo os efeitos da crise econômica do Covid, que é um tema que a gente vai conversar ainda hoje. Então tá bem interessante ver essa interação social mesmo da galera e ver como isso está funcionando. Tá bem legal mesmo.
E agora, gente, vamos falar de polêmica? Vamos lá. Eu tenho duas polêmicas para vocês hoje, meninas. Uma é a questão da cloroquina, né? Vira protocolo, sai de protocolo. O que a gente pode falar da cloroquina? E eu acho que é o assunto principal da noite que a gente pode conversar é: vamos sair da quarentena? A gente está em quarentena para começo de história? Vamos sair do isolamento? Quando vai ser esse fim e como a gente vai chegar nesse fim? O que vocês têm aí de opinião? Então, a respeito da cloroquina. Como a gente já comentou nos outros episódios, sempre quando a gente quer testar um remédio, ele é muito complicado, porque você tem que fazer vários testes em animais, depois em humanos, e isso demanda um longo tempo. Então, o que geralmente é mais rápido? Você já pegar um medicamento que está em uso e colocar esse medicamento para tratar essa nova doença, que foi o que aconteceu com a cloroquina e com a hidroxicloroquina. O que aconteceu? Teve um primeiro estudo que mostrou que a cloroquina ela foi eficaz contra a Covid-19, porém esse estudo ele tinha 39 pacientes apenas, e esses pacientes foram escolhidos a dedo. Então, para nós da área acadêmica e área científica, isso não é considerado algo... Pode falar. Ô Ju, quando você fala escolhidos a dedo, o que você quer dizer com isso? Você fala que foram Eles não escolhidos foram por resultados bons? não foi um estado randomizado. Ah, tá. Eles não pegaram aleatoriamente lá. Eles escolheram mesmo quem eles achavam que poderia dar um resultado legal. Exatamente. Entendi. Então, isso não é um resultado confiável. O outro estudo que surgiu na China, ele foi com 69 pacientes, foi um estudo randomizado, porém, ainda assim, o número de pacientes era pouco, e no final do estudo, eles excluíram alguns resultados sem explicar o motivo. Aí, como começou a aparecer que a cloroquina, a hidroxicloroquina, estava sendo algo bom, né, para curar a Covid-19, começou muitos estudos por aí. E aí saíram 2 estudos observacionais, que foram com mais de 1.000 pacientes, e eles mostraram que os pacientes que foram tratados com a cloroquina e hidroxicloroquina e que não foram tratados com esses medicamentos, foi igual. Não houve menos morte, não houve menos internação dessas pessoas por Covid. Então, eles mostraram que não tinha um motivo para estar usando esse medicamento. E agora, recentemente, saiu um paper da Harvard mostrando que, além dos resultados não mostrarem, né, uma significância diminuindo a morte desses pacientes por esses medicamentos, esse medicamento também, ele associado à Covid-19, ele pode trazer problemas cardiovasculares. E a gente sabe que as pessoas que têm problemas cardiovasculares estão na faixa de risco por Covid-19. Então, por conta disso, a OMS, ela suspendeu o uso da cloroquina e hidroxicloroquina como medicamento para tratar a Covid-19. O problema é, o Ministério da Saúde do Brasil, ele não suspendeu o uso. Ele disse que o hospital e os médicos podem continuar usando esse medicamento, contanto que o paciente dê a sua permissão. Ai, que complicado. É aquele negócio, né? Nós três somos de biológicas, né? Então a gente tem uma base assim pequena, vamos até colocar, sobre a questão farmacológica, como são feitos os ensaios. Eu lembro quando saiu o primeiro estudo da cloroquina ainda in vitro, eu fiquei, vamos dar uma esperada, né, galera? Eu vi gente compartilhando artigos de 2005, de quando teve o surto do outro coronavírus, para falar que a cloroquina era eficaz. E aqui a gente tem um problema muito sério, que é de pessoas que não são da área indicando usos de remédio, né? Eu acho que esse para mim foi o maior problema, sabe? A gente tem uma base de farmacologia, mas eu não me atreveria a prescrever um remédio para alguém com coronavírus, sabe? Eu acho que a gente tem aquela limitação. Seria a mesma coisa, não sei se vocês lembram desse caso, de um cara que fez um socorro no meio da rua e depois se vestiu e entrou de médico no hospital e descobriram que ele não era formado. E ele falou que assistia Grey's Anatomy, entendeu? Para mim é esse nível, sabe, de conhecimento técnico. A pessoa assistiu umas séries ali
e tá achando entendido do negócio. Então, isso me Exatamente. deixou preocupada, sabe? É um assunto muito sério, tem muita gente morrendo, e você não ter certeza se um remédio é eficaz ou não nesse tratamento. Teve até uma entrevista com o Taishi, o nosso ex-ministro da Saúde, que ele falou por que que ele ficou um pouquinho receoso com a questão da cloroquina. Ele falou porque a grana que existe para a saúde é curta. Como que ele vai investir a pouca grana que ele tem num negócio que ele não tem certeza se vai dar certo, né? Então é um É. daqueles casos onde você tem a questão do poder estatal tentando interferir num negócio que ele não entende, politizando um remédio, né? E isso é um problema muito sério, né? Nossa, gente, isso me deixou assim revoltada, eu acho, até seria a palavra. E tem Mas, aquela questão também, né? Que assim, tem pessoas que foram curadas? Tem, mas a gente tem que levar em consideração que será que ela só usou esse medicamento ou teve um outro tratamento junto? E outra, tem também a questão da nossa defesa pessoal, né? Cada um reage de uma forma. Tem gente que precisa de tratamento para se curar desse vírus. Tem gente que não precisa. Então, assim, não é que quem usou e se curou quer dizer que foi da cloroquina ou da hidroxicloroquina, entendeu? uhum. Até pessoal da Imuno que estiver assistindo aí, a gente pode corrigir a gente nos comentários, a gente não vai se Por ofender, favor. tá? Mas essa questão da imunidade também passa pela questão do fígado, né? Vamos lá. A gente sabe que a gente metaboliza os remédios no fígado. Até onde é legal a gente comprometer o fígado com um remédio que a gente não sabe se vai funcionar, né? Eu conheci algumas pessoas que passaram pelo Covid-19 e que se trataram usando os medicamentos para controlar os sintomas. Foram sintomas leves, essas pessoas não precisaram de internação. Mas eu imagino você tomando remédios para combater temperatura alta, para diminuir dor, e aí você ainda coloca mais um outro medicamento. Até qual é o limite assim, será que isso vai prejudicar o fígado desse paciente a longo prazo? E se o paciente já vem de um histórico de danos no fígado, que nem alguém que tem cirrose hepática, entendeu? Como fica isso? Né? Eu acho arriscado. E eu não depositaria todas as minhas esperanças num fármaco só. Vamos começar por aí. Eu não depositaria todas as minhas esperanças num fármaco só. Eu acho que até o momento a gente tem mais indícios de que a imunidade humana é mais poderosa que a cloroquina. Com Ih, você ia certeza. falar alguma coisa aí? Eu acho que é muito legal a gente destacar isso. Eu acho que traz a importância dos estudos clínicos. E também eu vou falar mais, eu vou levantar mais um ponto, e depois eu vou voltar a falar dos remédios, mas eu vou levantar um ponto que a ciência ela era muito distante, né? Parecia. E de repente a distância de anos diminuiu em dias. Então todo mundo passou a falar da ciência, começou a enxergar a importância da ciência e começou a interpretar artigos científicos, que eram coisas bem assim, que eram tipo destinadas a algumas pessoas. Então, eu acho que isso traz dois pontos. É muito bom a visibilidade que a gente ganhou, mas também traz uma responsabilidade de nós, como cientistas, conseguirmos nos comunicar cada vez melhor. Então, no nosso artigo científico, conseguir escrever coisas bem claras. E quando alguém chega com uma dúvida sobre coisas que a gente pode desmistificar, né? Que a gente possa fazer isso, né? Então, eu acho que a importância mesmo é trazer para essa linguagem simples, para a gente entender e trazer realmente a ciência para perto, assim, e ela andar junto com as outras, com as outras ciências, né? A ciência com as outras ciências. E E também deixar que cada profissional conduza, né, a sua parte, né? Porque todos têm a sua importância. lembra aquela curva que a gente falou no último episódio, junto com o Vinícius? Aquela curva para a ciência chegou, galera. Não dá mais para negar a importância da ciência no Brasil e no mundo. A gente passou por um período tenebroso aí de negacionismo, 2018, 2019, e de repente, olha lá quem se faz necessária, não é mesmo? E outra coisa que eu queria ressaltar, e dentro do que a Mi falou, é que texto técnico realmente é difícil de ler, né? Tem um professor de filosofia que eu gosto muito, que ele é doutor em filosofia, e um dia ele apareceu na casa dele com um livro que chamava Como Ler Textos de Filosofia.
E a esposa dele respondeu: Amado, se até hoje você não entendeu como ler um texto de filosofia, o que você está fazendo? Então, assim, para a gente da área, já não é simples ler artigo acadêmico. Não A mesmo. gente tem que reler, eles majoritariamente são em inglês, então tem que tomar cuidado também com isso. Tem muita gente que eu estou vendo, pegar artigos científicos e distorcer, sabe? Tipo, pega lá o resultado final, ignora como foram os ensaios, não vê a importância disso, né? Por que que a gente está sempre falando, ai, não foi randomizado, ai, não teve um duplo cego? Porque são fatores importantes dentro de como um ensaio clínico procede. E se esses passos não forem seguidos, você não pode confiar no resultado final, né? Então, até esse negócio de como ler um texto acadêmico, a gente vai ter que explicar, né? A maioria das pessoas não está familiarizada com esse tipo de texto técnico, e isso é normal. A gente na academia não está, né? Precisa de treino, precisa de familiaridade. E aí é para isso que os mafagafos estão aí, né? Eu vi que o pessoal aí do Voando Alto tá aí também, né? No Instagram a gente teve um compartilhamento também da Senhora Biologia. Então tem surgido muitos canais, né, de divulgação científica, e essa é a importância da divulgação científica. Traduzir esse conteúdo denso, pesado, chato, para uma linguagem acessível que a gente vai conseguir dialogar aí com a população. E isso é maravilhoso, é lindo, assim, de assistir, gente. Eu fico, assim, apaixonada, sabe? E saindo da cloroquina, né, teve até algumas perguntas lá no chat sobre isso. O que a gente vai fazer, o que a gente pode falar sobre essa questão da volta, né, da volta às nossas atividades? Eu vi alguns comentários ali no chat falando que algumas cidades já abriram comércios e restaurantes e ficou tudo lotado, né? Como a gente enxerga essa abertura agora, nesse cenário? Né? Eu sei que a Ju, acho que tem alguns dados sobre isso, né, Ju? Mas antes de falar, eu queria deixar bem claro que, assim, aqui a gente está mostrando o lado epidemiológico, o lado que a gente sabe da biologia, do vírus, vendo quantas pessoas estão sendo infectadas, o número de mortes. A gente não está vendo o lado econômico, o lado psicológico e outros diversos fatores, tá? Então a gente está apontando, vendo esse lado que é o lado que a gente conhece. Nada sempre é tão simples. Uhum. E isso é uma coisa também que eu queria ressaltar. Quando a gente fala, né, dessa curva, né, que a gente comentou no podcast passado e hoje, eu acho que essa é a grande curva das ciências humanas e é uma coisa que não está sendo ouvida. Eu ouvi algum filósofo essa semana falando que a epidemiologia também passa pela questão social, né? E como tem feito falta as questões sociais e as ciências humanas dentro desse aspecto. E nisso, antes da gente falar, então, da gente chegar lá no fim de abrir a nossa cidade de volta, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso, porque eu não sei se vocês lembram, mas agora, durante a pandemia, rolou umas mudanças quanto às prioridades de bolsa dentro das agências de fomento. Para quem está assistindo a gente não sabe, os pós-graduandos, mestrandos, doutorandos são os cientistas do Brasil e o salário deles é a bolsa. E essa bolsa, então, é paga pelas agências de fomento, né? Aqui no estado de São Paulo, a gente tem a FAPESP, nacionalmente, a gente tem a CNPq e a CAPES. E durante a pandemia, mudou a lista de prioridades. E as ciências humanas foram totalmente excluídas dessas listas de prioridades, né? E eu acho que agora a gente está vendo o problema disso. Eu não tenho visto as pessoas dando importância para o aspecto psicológico, igual a gente falou. Eu vi vários psicólogos, inclusive o Vinícius falou sobre isso no nosso último episódio, sobre como o psicológico das pessoas está sendo afetado, como aumentou a procura por terapia online, como as pessoas estão entrando em estados de depressão e ansiedade, como a gente vai lidar com essa volta psicologicamente. Vamos falar, então, como que as pessoas, como sociedade vão lidar com isso? Como a economia está lidando com isso? Até onde esses aspectos da nossa sociedade aguentam, né? A gente tem que lembrar que nós não somos indivíduos polares, né? A gente não vive só da parte biológica, a gente não vive só da parte social. O ser humano, ele é um indivíduo total, né? Integral ali. E é importante a gente ter esse diálogo com as outras ciências e está faltando isso, principalmente porque eles estão sendo lesados
quanto a investimento. Se você olhar lá a lista de prioridades, não existe ciências humanas, nem psicologia, que está sempre tão próximo do sistema de saúde, foi incluído. Como que a gente vai reconstruir a sociedade sem o pessoal das ciências humanas? Sabe? Eu acho que essa é a grande curva das ciências humanas, de quando a gente vai precisar muito. A gente tem consumido arte pra caramba. Quantas lives têm aparecido aí, inclusive para angariar fundos para ajudar a pessoa. Galera se matando de fazer streaming de vídeos e de filmes. Então, assim, as ciências humanas são necessárias e fica aqui o nosso apelo para você que está assistindo para valorizar as ciências humanas, né? E para defender essa causa também, que a gente tem precisado muito. É isso aí. Bom, então voltando para os dados, eu tenho um gráfico com as mortes diárias confirmadas pela Covid-19 no mundo todo, tá? É o seguinte, teve a Bia até que estava comentando comigo que o Dória, né, comentou no começo. Não, agora quando ele fez o pronunciamento para a gente sair do isolamento, né? Que ele disse que tinha grandes evidências de que os casos diminuíram e que nós poderíamos sair de casa. Então, na verdade, foi assim. No começo de março, quando a gente estava fazendo a quarentena corretamente, o nosso gráfico realmente ele deu uma diminuída. Se a gente tivesse seguido com essa quarentena e esse isolamento social de forma. Me ajudem com a Incisiva, palavra. certo? Se a gente tivesse Isso, seguido as da forma recomendações. correta, a nossa curva de mortes estaria realmente caindo. O problema foi que, depois de um certo tempo, as pessoas voltaram para as ruas. E aí, o nosso gráfico, o nosso pico só aumenta. Comparado com o gráfico dos outros países, a maioria dos países, quase todos, estão já em momento de queda. Então, ou seja, eles já passaram pelo pico da pandemia e estão caindo, estão conseguindo controlar essa epidemia dentro do seu país. Por isso, eles estão pensando em reabrir os comércios. Claro que tudo com cautela, com medidas protetivas e tudo mais. Qual é o problema do Brasil? O Brasil não está decaindo, o Brasil só está crescendo. E se a gente for comparar o nosso gráfico com os outros, a gente ainda nem chegou no pico. Ou seja, a gente ainda vai ver muita morte, vai ter muitas pessoas infectadas se a gente voltar agora para as ruas. E aí a gente volta a falar que esse é um tema complicado, né? Vamos lembrar então de que a nossa população, ela não é uma população majoritariamente rica, né? A maior parte da nossa população não tem recursos para se manter em casa por meses e meses. E eu lembro, inclusive, de uma live do Átila, tá aqui nós de novo falando das lives do Átila, né? A gente não pode passar um episódio sem enaltecer o Átila e a Marino. E Mas eu também lembro eles são a dele. referência no Brasil, né, para isso agora. Não, gente, é bom, tá vendo? É para isso que serve epidemiologista, para falar as coisas assertivas de um jeito que as pessoas entendam. E eu lembro logo no começo, quando a gente começou o isolamento social, ele falou: começamos a tempo, vamos conseguir achatar a curva, né? E aí até quando a Ju falou hoje, ó, realmente no começo a gente diminuiu os casos. E eu lembro no pronunciamento do Dória, eu vi os casos da cidade de São Paulo, ficou assim a semana inteira num platô baixo, estava em torno de 30 casos por dia. No dia que ele fez o anúncio, explodiu para quase 40 na cidade de São Paulo, 40 casos novos, né? Os números de morte estão aumentando todo dia. Então é um caso muito complicado, né? Eu acho que eu, sinceramente, é o que eu falei para o pessoal que veio perguntar isso para mim pessoalmente. Eu estou muito feliz de que não sou eu a pessoa que tem que tomar essa decisão de vamos voltar à rotina ou não vamos voltar. Porque são pontos cruciais, né? Eu não imagino que o Estado vai conseguir manter essas pessoas em casa. A gente está vendo aí a questão do auxílio emergencial de R$ 600. A maioria das pessoas não está conseguindo auxílio. Quem precisa não está chegando. Eu abri aqui no dia 1º de maio,
o governo anunciou que 60 bilhões já tinha sido gasto com as medidas de enfrentamento à crise e que a previsão era de chegar a 300. Então, assim, eu não acho que a gente tem estrutura econômica para manter essas pessoas em casa. E eu acho que a gente vai ter o problema da volta ainda. Porque é uma coisa que eu tenho observado na minha cidade, eu não sei se vocês sabem, mas eu moro numa grande metrópole chamada Pederneiras, no interior do estado de São Paulo, com menos de 50 mil habitantes. E aqui o comércio está aberto, né? Inclusive, durante a quarentena, várias lojas ficaram à meia porta, vendendo pelo WhatsApp e tal. E você não via as pessoas comprando. Então, assim, mesmo agora que voltar, eu imagino que tem bastante gente na rua, porque tem gente relatando isso. Mas eu não imagino que essas pessoas estão gastando mesmo. Porque tem gente dando aquela segurada por não saber como vai ser o amanhã, né? Tem empregos que estão sendo cortados. Então, eu acho que isso vai ser um acontecimento a longo prazo. Eu acho que esse problema econômico vai se arrastar por mais tempo do que a pandemia. E o que É, acontece? Quando a gente falava de ficar em casa para achatar a curva, a ideia nunca foi evitar que as pessoas se contaminassem, né? Vamos lembrar disso. A gente sabia que o vírus tem uma alta taxa de contágio e que provavelmente 70% da população vai pegar. Qual era a ideia? Que isso não acontecesse de uma vez, para não sobrecarregar o nosso sistema de saúde. E esse eu acho que vai ser o problema que a gente vai ter daqui para frente, né? Eu acho que as UTIs agora estão tranquilas. Botucatu, eu vi essa semana que estava em torno de 40% a UTI do HC. eu vi hoje esse dado. O HC está com 31% dos leitos ocupados por Covid-19 e a UTI com 10%. Tá vendo? Então, por enquanto, está tranquilo. Mas agora, com a taxa de contágio alto, Botucatu acho que ainda está testando bem, mas a maioria das cidades não está testando. Então, essas pessoas voltando para a rua, talvez a taxa de contágio suba e a gente tenha que entrar no isolamento de novo futuramente. Eu lembro de uma live do Átila que ele falou que a gente ia ter, por um tempo aí, esses períodos de isolamento, volta para a rotina. Fica em isolamento, volta para a rotina. O que você ia falar, Ju? Que na Grande São Paulo, 83% dos leitos estão ocupados por Covid-19. É o que você falou, é muito complicado de falar, porque assim, se você vê só pelo lado epidemiológico, o lado do vírus, vamos ficar em casa, entendeu? É a melhor forma de se proteger. Agora, tem todo outro lado, entendeu? Que também vai levar as pessoas à morte, que também vai gerar graves problemas, então é muito complicado você falar sobre isso. A gente realmente precisaria de estudos complementares, né, que acompanhassem todas as áreas. Então, o social, o econômico, o político, andando em conjunto com o epidemiológico, né? E fazendo com que. Porque eu vi um estudo que ele estima que essa entra no isolamento, sai do isolamento e não tem uma período, não é contínuo, um período contínuo grande, ele vai fazer com que a gente atinja um platô e que esse platô ele seja um platô alto que vai perdurar por muito tempo também, igual essa resistência que a gente não está fazendo. Então ele vai acabar persistindo essas taxa de contágio e mortes num platô alto por um bom período. Eu acho que eu imagino que é nesse momento que a gente está agora, né? Porque a gente tem um número estável, sim, de mortes e de contágio, mas é um número muito alto, né? Então, eu estava vendo pela live do Atila e ele comenta que é muito complicado a gente falar com precisão esse número de mortes, porque a cada 2 testes que a gente faz, um dá positivo. Ou seja, a gente só está testando pessoas que a gente tem certeza que estão com o vírus, e não a população em geral. Então, não tem como você saber se a gente está aumentando o número de contágios, diminuindo, não tem como ter essa visão geral. E qual é o problema que está acontecendo? Muitos estados aqui do Brasil não estão conseguindo controlar, saber qual é o número de mortes. Então, o que eles estão levando em consideração? O número de enterros que vem acontecendo. Isso é um problema, né? Como que você vai contar se a gente está indo bem ou mal pelo número de enterros? É muito complicado.
O vírus está sempre correndo na frente das medidas que estão sendo implantadas, né? Esse é o grande problema. Sim. Nossa, gente, é realmente difícil lidar, né? Então, assim, conta a pergunta. Vocês acham que a gente deveria abrir o comércio agora, voltar para a vida normal agora? Normal entre muitas aspas. Eu não sei responder. Eu não sei Eu acho que responder dá para falar de um novo normal, né? Que agora o álcool gel passou a ser um ingrediente, um item, né, de rotina. As máscaras, já pode começar comprando a sua máscara aí de várias cores, pensando no design do inverno. Estamos entrando agora no inverno, já vai pensando na sua máscara no inverno, porque é o nosso novo normal. A gente vai ter que se adaptar a essa rotina de máscara, de álcool gel, de tomar muito cuidado onde põe a mão e onde põe a mão depois. E Vamos ficar por muito tempo assim. Pra galera que não entendeu a indireta das máscaras coloridas, foi pra mim, tá, galera? Porque eu comentei que eu tenho umas máscaras pra combinar com as minhas blusas de frio, tá? É um privilégio de ter parentes que costuram máscaras, tá bom? Depois eu passo contato aí, quem quiser, tá? A gente faz umas vendas aí. Dá pra gente fazer uma personalizada de uma Fagafos, a gente conversa isso depois. Ai, que chique. Mas é real isso, sabe? É um novo normal. Eu vi que as medidas para que o comércio volte a funcionar inclui ter medidas protetivas. Então, tem limite de pessoas dentro do estabelecimento, tem que oferecer álcool gel. Eu vi que algumas cidades estavam exigindo que colocasse água sanitária em pano na porta, né, para as pessoas limparem os pés antes de entrar. Não vai poder mais provar roupas dentro de lojas, né? Todo lugar tem que andar com a máscara. Então, assim, já que vai voltar, porque não sei se a gente conseguiria segurar esse povo em casa por mais tempo, mas já que vai voltar, vamos voltar com cuidado e vamos ficar espertos, né? Essa medida é que, pelo menos no estado de São Paulo, o combinado foi que a cada 7 dias, a cada semana, fosse feito um novo balanço do estado de como estão as cidades, como estão os municípios, para saber se elas continuam na flexibilização ou se elas dão um passinho para trás, né? Eu acho que essa vai ser a nossa melhor opção no momento, né? Eu não sei dizer se essa é a melhor opção ou não, voltar agora ou não, né? Eu acho que assim como vários brasileiros, eu tô um pouco assustada também com essa possibilidade de voltar, né? A gente não sabe o que espera a gente não sabe quem tá doente, quem não tá, mas a gente vai ter que voltar, né? Não tem opção. Então, já que vamos voltar, vamos tomar cuidado. E aí, aproveitando o gancho, teve uma pessoa que perguntou aqui, quais hábitos a gente acha que vão perdurar depois da quarentena e quais vão ser esquecidos. Com certeza o que vai continuar vai ser o uso de computadores em casa, sabe? Home office, reuniões pelo computador. Eu acho que as pessoas aderiram isso muito bem. Eu acho que não vou voltar, não. Sabe aquela reunião que podia ser um e-mail? Agora a gente sabe que ela realmente podia ter sido um e-mail, né? Eu acho que a máscara, eu já vi várias pessoas falando que hoje elas entendem a questão da máscara como evitar passar a doença para as outras pessoas e que elas, quando tiverem sintomas de gripe, usariam máscara mesmo fora da pandemia, né? Isso é uma coisa que a gente tem que lembrar de novo. A máscara de tecido não te protege de pegar o vírus. A máscara de tecido evite que você transmita. Como a gente não sabe quem tem e quem não tem, todo mundo usa máscara. Ninguém passa para ninguém. Resolvido o problema. E você, Mi, qual hábito você acha que vai se sustentar aí? eu acho que o álcool gel ele vai ser realmente também um item que agora tipo chegou para ficar assim. Eu acho que Higiene em geral, né? Lavar em muito mais as geral. mãos, ter mais cuidado com as coisas. Ah, verdade. Aquele hábito agora, né, das compras que chegam do supermercado, a gente higienizar, que já desbancou, aí já tá no primeiro lugar de coisas que a gente não gosta de fazer em casa, já desbancou varrer, Gente, dar banho em batata palha é pior do que passar pano no chão. É dar banho pior. nas latinhas de milho.
Ai, gente. Eu queria trazer uma coisa legal e curiosa, é que o Google, ele, através do Google Maps do celular, através do GPS, ele consegue ver quantas pessoas estão ficando dentro de casa e quantas pessoas estão na rua. E saiu, falando de resultados de hoje, tá? Dia 2. No Brasil, 53% da população está dentro de casa. E. Opa, pera lá. E no estado de São Paulo, 66% da população está dentro de casa. Então, assim, mais da metade da população ainda está com medo de sair nas ruas. Esses dados são tempo real, Ju? Então, tipo, Sim. agora? Pode ser horário. Então, não sei. É de hoje, agora não sei se está trazendo o dado de agora. Entendi. Será que a gente consegue monitorar os crush por esse aplicativo? Saber se os crush estão com outros contatinhos? Né? Ia ser legal, hein? Vamos investigar a vida alheia. Brincadeira. Tá virando Yu, hein? Ó. Mas é interessante isso, porque eu vi muita gente questionando a questão da privacidade, né? De que quando, por exemplo, quando você tem seu celular furtado, geralmente a delegacia de polícia te avisa que ela não pode fazer o rastreio do teu celular. Mas agora, durante a pandemia, esse rastreio está sendo feito, né? Então a gente vê um problema, um negócio aí, né? Mas por outro lado, eu acho muito legal você ver iniciativas privadas, como o Google, trabalhando em prol de uma causa comum, vamos por aí, né? Porque afinal, não, né? Fala, Mi. Não, já que você citou isso do Google e falando dos celulares, do rastreamento, vou citar uma tecnologia que saiu esses dias, misturando, né, biotecnologia e inovação. Foi realizado um hackathon. Hackathon é tipo um dia que as pessoas se reúnem para desenvolver aplicativos e outras tecnologias em prol de algum motivo. Então, eles fazem um hackathon, que é um dia inteiro essas equipes tentando desenvolver novos aplicativos. E esse hackathon foi em prol do Covid. E teve um pesquisador aqui do Brasil que ele desenvolveu um chipzinho a partir de um peixinho, de um zebrafish, que é conhecido como peixe paulistinha. E daí ele, a partir dos anticorpos desse peixe, ele desenvolveu como se fosse aquelas lâminas de insulina. Sei. Acoplado com um QR Code. Então daí você coloca a sua saliva nesse chipzinho, e daí depois que você colocou a sua saliva ali, você vem com o seu celular e lê o QR Code. E esse QR Code fala se é positivo ou negativo o seu resultado do Gente! É super interessante. Agora está em fase de validação essa tecnologia, essa biotecnologia está em fase de validação, mas disse que esse método de teste é 5 vezes mais barato do que os testes que estão sendo usados hoje em dia. Então é mais uma possibilidade aí. E eu também acho que a biotecnologia é uma que chegou para ficar, não sai mais. Não, gente, sem falar que zebrafish é um bichinho muito pop no mundo biológico hoje, né? Oh, meu Deus, cada vez que eu tenho que escrever um projeto, eu já me perco nos avanços, né, do uso desse animal, né? Para quem não sabe, esse peixe ele tem sido muito usado como modelo, né? Então, ao invés de a gente usar rato, né, a gente pode usar o peixe. Ele tem uma similaridade legal, genética com o humano, então é fácil de mexer, né? É peixe, gente, não grita de dor. E ele colabora na economia também, porque ele é bem pequenininho, então é fácil de criar, dá para criar muitos em um ambiente. E essa metodologia que eles desenvolveram, não é necessário matar o peixinho. Ah, gente, olha que coisa linda. Tá vendo? O pessoal aí, o pessoal vegano, tá vendo? Não machuca o peixe. Olha que coisa linda. Ah, nossa, fiquei sem palavras. Eu amo o zebrafish, gente. Nossa. Lembrando, galera, depois, todos esses estudos, essas coisas que a gente está comentando, a gente deixa o link para vocês depois
tanto na descrição do vídeo e depois na descrição do podcast a gente deixa para vocês os links para vocês poderem acessar essas informações mais detalhadas. Legal. Porque aqui a gente fala com emoção, né? A gente vai jogando informação assim e vocês que peguem, entendeu? Outra pergunta que fizeram lá, e eu acho que aqui é uma questão de opinião mesmo, o que a gente acha do monitoramento de entrada e saída de pessoas do município, né? Porque, por exemplo, isso é uma coisa que acontece, né? Quando no sistema de saúde público, não são todas as cidades que têm UTIs, né? As cidades se agrupam num centro urbano. Então, por exemplo, a minha cidade, ela participa com Bauru, então a gente não tem UTI na minha cidade. A gente utiliza a UTI de Bauru. E aí perguntaram se é legal, então, monitorar quem entra, quem sai de Botucatu, né? Bauru também acontece isso de ter gente que não mora lá, mas trabalha lá. Como esse fluxo de pessoas pode prejudicar o estágio assim da pandemia? Botucatu atende todas as cidades da região, né? Em muitos boletins que estão saindo, a gente percebe que às vezes a ocupação dos leitos acabam sendo até mais de pessoas das regiões do que da própria cidade de Botucatu, né? Então, assim, o ideal, eu acho que seria o ideal no mundo perfeito, seria que a gente monitorasse a entrada e saída da cidade e testasse, e já testasse essas pessoas, se tivessem testes, né, no mundo ideal. Mas como a gente não tem esse ideal, né, de testes, nem o básico dos testes, então eu acho que seria legal controlar essa entrada e saída das pessoas da cidade, sim. Até para medir, tipo assim, voltou o movimento no fim de semana, que não tem tanto movimento de outras pessoas de outra cidade, aumentou ou diminuiu a taxa, sabe? Fazer alguns balanços, eu acho que isso seria bem importante, principalmente para as cidades do interior, que acontece isso que você comentou, Bia, que acabam não tendo a estrutura para dar assistência para essas pessoas. Então, eu acho que essas cidades têm que tomar um pouco mais de cuidado de realmente quem entra e quem sai, para evitar que elas sofram mais tarde, né? Uhum. Eu lembro que esse questionamento foi levantado agora na saída do isolamento do caso de São Paulo capital, que tem muitas cidades satélites que interagem o tempo todo entre elas, né, que é o grande ABC paulista. E aí o problema era, poxa, São Paulo vai voltar, as outras cidades em volta não. Como fica? As pessoas das outras cidades vão ter que ir para São Paulo para trabalhar. Vai adiantar alguma coisa para as cidades satélites, essas medidas protetivas? Né? Então, isso é uma coisa que talvez as medidas deveriam ser pensadas por essas regiões, entendeu? E monitorar mesmo eu acho que seria uma ideia legal, assim. Imagino que daria trabalho, né? Você fiscalizar todo mundo que entra e sai da cidade. E aí, de novo, Isso começou a ser feito, né? Sim, eu lembro que teve uma época que para ir para Botucatu tinha que levar comprovante de residência. Eu lembro que rolou essa treta aí, mas eu acho que não durou muito. Mas é complicado, porque você vê pessoas reclamando da questão da privacidade, do direito de ir e vir, das liberdades individuais, né? Tá aí mais um questionamento ético, moral, cívico, que a gente vai deixar para o pessoal de humanas colaborar, né? Porque o que a gente tem, infelizmente, acho que nós três, nós temos mais a nossa opinião, né? Eu sou uma apaixonada por ciências humanas, mas só tenho leituras básicas, né? Eu não tenho nenhuma formação, né? E eu sinceramente, eu acho que nós estamos num momento onde as liberdades individuais ferem as outras liberdades individuais. Então, o meu direito de ir e vir fere a liberdade do meu vizinho por causa da transmissão de uma doença. Né? E eu lembro quando eu era criança, tem aquele negócio, a minha liberdade termina onde começa a do outro. Então, como que eu vou brigar pela minha liberdade individual, que isso vai prejudicar não uma, mas até 6, 7, 8, 9, 10 pessoas que estão à minha volta, né? E eu lembro que esse foi um argumento muito usado contra o lockdown, que começou em algumas cidades do Nordeste, né? As pessoas estavam criticando que estavam sendo retirados os seus direitos civis e blá blá blá. E, enfim. Eu acho que entra nisso, né? Que você tem que sempre pensar no outro. Até porque eu não sei como estão as cidades vizinhas, mas Botucatu, por exemplo, a maioria das pessoas que estão confirmadas com Covid-19 estão em isolamento domiciliar.
Então, ela está confirmada com Covid-19 e está junto com a família. E aí, vai dessa família aí. Sabemos que estamos correndo risco de também estarmos contaminados. Vamos sair de casa? Vamos para outro lugar? Então, é isso que você falou, Bia. Vai da consciência de cada um sempre estar pensando no outro também. Aí agora nós vamos dar um passinho atrás da nossa conversa, porque eu li um comentário lá no chat que eu acho que vale a pena a gente parar nele, que é o comentário da Fernanda, que ela fala: acredito que a mídia podia ajudar a população a entender que a ciência leva tempo. As pessoas não entendem o motivo de a vacina atual não ser distribuída, por exemplo, porque está em fases iniciais, né? Que é o papo da divulgação científica que a gente tinha conversado. E aqui eu quero trazer para discussão a questão das fake news, né? Eu tive uma experiência com isso de a pessoa postar uma notícia, né? Uma amiga minha postou uma notícia, aí veio a pessoa e falou que a notícia era falsa porque o jornal era de esquerda. Aí a gente postou mais 10 jornais com a mesma notícia e a pessoa, não, a grande mídia é comprada. Então a gente está tendo uma crise séria de informação, né? Onde mesmo a grande mídia que a gente fala, né? A TV e os jornais publiquem às vezes as coisas com fidedignidade, as pessoas insistem em acreditar na corrente de WhatsApp. Como vocês imaginam que isso pode ser combatido? Se pode, né, ser combatido. Eu vou citar a última live do Átila que eu vi foi a com o Leandro Carnal, até comentei com vocês, né, ontem. E daí é muito engraçado porque eles falaram disso. Como você acha que a gente pode, né? E daí o Leandro Carnal, ele dá vários dados históricos que mostram que as pessoas, frente a as outras pandemias e epidemias que já existiram, também tinham esse estado de negação. Tipo, negar as informações que para elas não estava totalmente visível, sabe? Então, eu acho que isso é uma tendência humana, assim, um primeiro estado de negação, de não querer aceitar, de tipo, se eu falar que isso não existe, vai sumir, e acaba que culmina em tudo isso, em não acreditar em notícias, em duvidar de tudo, e esse duvidar de tudo acaba atrasando o processo, né? Que é um pouco do que o Vini trouxe no podcast passado, né? Sobre o Exatamente. negacionismo e o surto. Existem pessoas que surtam, que sofrem com a notícia, e tem pessoas que, não tá acontecendo, não é real, vou fechar o olho que vai embora, né? Então, isso é meio normal aí. E eu acho que o nosso papel, eu acho que agora o trabalho está naquele trabalho de formiguinha, né? Eu não sei se vocês lembram, na época das eleições, que o placar estava muito acirrado, como é que fala, as estatísticas mostravam um empate técnico aí, e as pessoas sentaram e foram para a rua conversar de um por um, virar voto de um por um. Vocês lembram desse movimento? Né? Venha tomar um café comigo. E eu acho que Mude a minha gente está chegando opinião. nesse momento com informação, né? Porque se você mostra as grandes fontes, a pessoa não acredita, mas eu já vi casos das pessoas confiarem no interlocutor, né? Então elas confiam muitas vezes em com quem elas estão conversando, por isso que elas dão ouvidos às fake news. Que, eu conheço a pessoa que me passou essa mensagem, né? Então acho que talvez o nosso trabalho agora, principalmente como cientistas e divulgadores científicos, seja um pouquinho do trabalho de formiguinha, de conversar pessoa por pessoa, sentar, indicar uma terapia quando é preciso, né? Porque o negacionismo está precisando de uma terapia aí, né? Então acho que tem essa também. E explicar que as vacinas vão demorar, gente, é real, as vacinas vão demorar, tá? Então, sobre as vacinas, eu queria comentar que assim, tem várias vacinas já pelo mundo todo, só que elas ainda estão em fase de teste em humanos. E assim, gente, as primeiras vacinas que saírem não vão ser 100% maravilhosas e perfeitas, tá? A gente tá correndo contra o tempo. Então, pode ser que, sei lá, não sei, deixa quieto. Tem uma, tem uma candidata que ainda tem uma candidata brasileira, pelas notícias, pela atualização que eu tenho aqui. Tem uma candidata brasileira à vacina que ela está sendo desenvolvida em parceria com pesquisadores brasileiros, ingleses e suecos. E essa vacina,
ela usa uma metodologia que é de usar partes proteicas do vírus, que tem correspondência e características dos vírus, mas não tem a capacidade de replicação. Porque tem muita gente falando, nossa, mas por que não põe o vírus inativado de uma vez na vacina e faz vacina como sempre fez? Eu não sou especialista na área, mas pelo que eu entendo, como esse vírus ele é muito novo, é muito arriscado colocar esse vírus completo, mesmo inativo, no corpo humano, porque a gente não sabe o que essa sequência genética pode causar dentro do corpo humano. Então, ainda é muito perigoso colocar uma sequência completa desse vírus dentro do corpo, quando ainda estão surgindo sintomas da doença. Então, é muito incerto fazer isso. Então, o que eles estão tentando? Vai demorar um pouco mais ainda, porque estão tentando essas metodologias alternativas, né? Que é, por exemplo, o caso dessa vacina, que ela é no sistema VLPs, que é Virus-like Particle, que são pequenas partículas do vírus, que são pequenas proteínas, que têm as características, mas não pode replicar dentro do corpo. Então, essa é uma candidata brasileira. E tem a previsão de conclusão em 2023. Aí, duas coisas que é importante a gente lembrar. A primeira é que é legal ter muitos laboratórios pesquisando a vacina. Não é uma competição. Pensa que está o mundo inteiro atrás desse negócio. Se um laboratório só chegar na vacina, um laboratório só vai ter que dar conta do mundo inteiro, e isso não vai rolar. Então é legal a gente ter essas iniciativas múltiplas, né? Vários países, vários laboratórios pesquisando e tentando atingir esse objetivo. Eu acho que eu ouvi uma história, não confie nessa minha informação, né, de um laboratório privado nos Estados Unidos que prometeu a vacina para dezembro, né? Eu fiquei com o pezinho meio atrás. Os estudos deles eu não vi publicação desses estudos, eu vi entrevista com o dono dos laboratórios só. As ações deles dispararam na bolsa e eles estão prometendo essa vacina para dezembro. Aí outro detalhe também que a gente tem que lembrar é que existe uma união na ONU, né, na OMS no caso, em prol da cura do Covid. Então, vários países deram grana para financiar esses laboratórios nessa busca. E adivinha qual país não entrou? O Brasil não entrou, galera. Então, pode ser que a vacina seja descoberta e leve um tempinho a mais para chegar aqui, porque a gente não vai estar na lista de prioridade, por assim. E outro ponto que a gente tem que lembrar é que as vacinas, né, assim como os medicamentos, eles não são testados só em animais, né, em roedores. Eles são testados em humanos também para testar a eficácia, efeitos adversos. E tem uma questão ética aí, né? Porque, se não me engano, o ensaio clínico ele acontece num período de tempo muito longo, porque você não expõe as pessoas ao vírus propositalmente. Você aplica a vacina, a pessoa volta para a vida dela e aí vai tendo esse acompanhamento para ver se ela teve contato com a doença ou não, com o vírus no caso. Eu lembro até que no começo agora de maio, a pessoa publicou um ensaio ético com uma proposta diferentona. E falou, galera, seleciona os voluntários, seus 2.000 voluntários, assinam um contrato falando que se eles ficarem doentes, se a vacina não der certo, eles vão receber o melhor tratamento do mundo para o Covid, para os sintomas do Covid. E aí você injeta a vacina nessas pessoas e expõe essas pessoas ao vírus propositalmente. Essa era a proposta dele. E a galera ficou, né? Tá certo, tem que fazer mesmo. Né? E esqueceram das implicações éticas aí. Qual é o grande problema dessa proposta, galera? Mesmo bons tratamentos não são sinônimo de resultados positivos de tratamento. Né? Que nem aqui no Brasil, a gente tem visto pessoas com histórico de atleta, jovens, com atendimento em hospital, morrerem de Covid. Então, às vezes, você ter o melhor tratamento do mundo não é sinônimo de que você vai ser curado. E aí você vai se expor à doença de maneira proposital, sabe? É complicado, né? A gente tem. Eu acho que, do mesmo jeito que a gente está falando para o pessoal ficar em casa por causa de um conceito de valorização à vida, exigir esse preceito ético usando esse mesmo argumento de valorização à vida, para mim, vira um conflito ético ali, né? Então a gente tem que ter esse respeito, né? E entender que as coisas não caminham tão rápido como a gente queria.
né? Para cada resultado positivo que é publicado, a gente tem uns 100 negativos, né? Puxando um ganchinho, uma notícia nada boa é que o Brasil, ele é o primeiro país que tem o maior número de mortes por profissionais da saúde. Quando eu digo profissionais da saúde, entra apenas enfermeiros e médicos, tá? Todos os outros profissionais da saúde que estão em contato, inclusive pessoas da limpeza, não entram nessa estatística. Então, só calculando o número de pessoas que são enfermeiros e médicos que estão morrendo por Covid-19, o Brasil tá bombando nas estatísticas. Isso é muito triste. Então, assim, quando você pensa nesse quesito de vai ter o melhor tratamento, essas pessoas estão dentro do hospital, elas também teriam o melhor tratamento. E elas estão morrendo, né? Conflitos éticos. Cadê a galera de humanas para ajudar a gente? Tá faltando alguém aqui, né? Então, você, de humanas, mande seu currículo para a gente. Entre em contato com a gente pelo Instagram ou pelo Facebook, que a gente quer conversar com você. Vamos organizar uma entrevista aí. Tá faltando alguém de humanas para nossa equipe, né? Eu acho. E, outro aviso. A gente já está indo, né, para o finalzinho, para a última parte da nossa pauta. Então, se vocês tiverem mais alguma pergunta, mais algum comentário, manda ali no chat que a gente vai respondendo. Se a gente não te respondeu, manda uns emojis lá, chama a atenção da gente que a gente responde. A última parte da nossa pauta, pensando nessa volta à normalidade, é falar sobre os outros problemas no momento da pandemia, né? A gente fala que o Brasil, até o quê? 2 dias atrás, o Brasil estava um caos, porque a gente tinha o problema da pandemia, os problemas políticos e o problema das fake news, o problema da pobreza. E de ontem para hoje a gente vê que explodiu no mundo, né? Vários protestos. Existem vários lugares que estão reclamando dos problemas sociais que existem há muito tempo, né? Que nem hoje aconteceu um movimento contra o racismo, né? Que explodiu em vários países, teve até protestos grandes na França, né? Lembrei daquela página, sabe? Gosto dos franceses porque qualquer coisa eles vão lá e queimam carros. Então, isso aconteceu hoje. E então, como que a gente lida com tudo isso, galera? Vamos comentar sobre essa pandemia de pandemias. Eu nem sei o que falar sobre isso. Nossa, é muito complicado. Eu tava comentando isso, que a gente tá todo mundo enlouquecido pensando em como combater um novo vírus. E a gente ainda tem pessoas morrendo por causa de um preconceito tão antigo. A gente ainda não conseguiu aprender a lidar com questões que estão envolvendo todo dia, estão ali no nosso dia a dia há anos, e a gente não aprendeu a lidar ainda. A gente ainda vê esses fatos super tristes acontecendo. E eu não sei também o que dizer. Eu acho que era questão de tempo. Eu acho que a pandemia ela acentua todos os problemas sociais que a gente tem. Ficou bem claro, eu acho. E Eu acho que muita gente vai precisar de terapia. Eu realmente defendo a terapia, porque lidar com o isolamento já não é uma questão fácil, né? Outro dia eu fui, acho que no supermercado, uma coisa assim, e eu vi de longe um amigo meu, um amigo muito querido, né? Que ele tem, sabe aquele abraço do Baymax? Né, aquele abraço assim que acalma a alma? É esse o abraço. E eu não pude abraçar essa pessoa. E aí eu fiquei com o coração partido. Faz quanto tempo que a gente não abraça alguém? Né? E o abraço é importante, inclusive, pela liberação de hormônios e mais um monte de coisa que a gente podia ficar horas falando. Então a gente já tem um problema de isolamento social, convívio familiar, as coisas vão ficando, né, mais tensionadas dentro de casa. A galera tá tendo muito tempo para pensar e para falar asneira na internet. Isso é uma coisa que me irrita com profundidade. Né? O que tem surgido de revisionismo histórico, né? Outros movimentos que têm tomado força agora foram movimentos de terraplanistas. O movimento antivacina deu uma morrida, né? Não sei se vocês perceberam. Eu não vejo gente antivacina
não querendo a vacina do Covid. Não vi, né? E, enfim, então a gente, nossa, é muito difícil, sabe? E são problemas que vão acompanhar, né? A gente vai sair do isolamento, a gente provavelmente vai voltar para o isolamento, a gente vai sair de novo e os mesmos problemas vão estar lá, sabe? A gente vê o pessoal entendendo política como uma polarização de time de futebol, né? Eu torço para o time X, você torce para o time Y, torce para o time Y. Isso é muito problemático, essa polarização do aspecto político, para mim, ela é muito problemática. Ela mata todas as possibilidades que a gente teria, porque as pessoas só veem X e Y, né? E se você não vê X, você obrigatoriamente vê Y, né? Porque as pessoas também têm essa, né? Você critica o presidente em algum aspecto, as pessoas já falam, e o Lula? E o PT? Né? Como se todo mundo fosse, né, do outro time, todo mundo fosse o outro. E aí essa questão do racismo, que principalmente aqui no Brasil, ela é tão estrutural, né? Até em coisas que a gente não enxerga. Olha, vamos olhar agora, né? Quais são as populações que têm sofrido tanto com a pandemia? Que nem a gente tem falado da questão da pobreza. A gente falou que um dos hábitos que vai permanecer é o hábito de higienização, de lavar as mãos. Existem lugares no Brasil que não têm acesso à água potável. Entendeu? Existem lugares no Brasil que não tem tratamento de esgoto. Essas pessoas já morriam de coisas que pra gente é tipo morrer de virose, sabe? A gente já tem isso no Brasil. E isso ficou agora mais em segundo plano ainda. Né? E não sei dizer também se não poderia ou não, mas é complicado, né? São pandemias dentro de pandemias. Exatamente. Saiu um artigo agora, eu acho que ontem ou antes de ontem, na Nature Human Behavior. Esse artigo, eles estavam querendo que as ciências sociais pudessem ajudar nessa questão da Covid. Então, eles apontaram qual práticas sociais estão sendo, assim, fundamentais no combate à Covid. E daí eles destacaram como um dos principais pontos negativos a polarização política, que a polarização política é uma das coisas que mais atrapalha no combate ao Covid. E que líderes com perfil de cooperação, que gostam de fazer alianças e que dão bons exemplos, eles influenciam de uma forma positiva no combate da Covid. Então a gente acaba ficando a gente está bem no polo negativo da situação política, né? Sim. E esse lance por exemplo, no estado de São Paulo, a gente acaba ficando num lugar privilegiado, porque a gente tem os hospitais, querendo ou não, apesar de não serem ideais, a gente ainda tem. Mas quando a gente sai da região sudeste, sai do estado de São Paulo, a gente vê que o vírus faz muito mais estrago, né? Como aconteceu no Amazonas, como aconteceu em Manaus, onde eles não conseguiram nem no início dar conta da quantidade na demanda que teve, né, de pessoas infectadas. Então a gente tem muitos Brasis dentro de um Brasil e condições bem adversas. E outra coisa também, que a gente não considerou, é que agora o coronavírus chegou também nos povos indígenas, tanto pela questão da exploração madeireira, quanto pelos garimpeiros, chegou em vários povos indígenas, e a gente não tem como saber como vai ser, né, para eles, tipo, como que acesso eles estão tendo à saúde, como que eles vão sobreviver, né? E outra questão também que surgiu aqui nos comentários, no comentário da Daphne Camargo, é como as questões xenofóbicas também ficaram aparentes. Vocês lembram no nosso primeiro podcast sobre coronavírus que a gente relatou, eu acho que foi lá que a gente relatou, de um entregador com traços asiáticos que foi agredido, né, falando que ele tinha trazido o coronavírus para o Brasil, sabe? Isso, vamos começar por isso, né? O coronavírus no Brasil não veio direto da China, galera. Coronavírus O Exatamente. coronavírus chegando no Brasil, para mim, foi um retrato de 1500. Alguém branco chegando da Europa e trazendo doença para o Brasil, sabe? Foi isso que aconteceu, né? Então, eu acho que a pandemia tem trazido à tona muitas mazelas sociais que a gente tem.
E já que a gente está em casa, é um bom momento para pensar e para pensar em práticas, né, de como resolver. Que nem nós aqui discutindo, a gente está teorizando legal isso, a gente está refletindo sobre isso, o que é um primeiro passo muito importante, mas a gente tem que começar a pensar em como romper essas barreiras, né, como resolver esses problemas, né, como começar a mobilizar a população para que a população enxergue esses problemas. E também é um caso real, né? Muita gente não quer ver esses problemas, que é o que a gente falou, né? E eu fico pensando, né? A gente falava que a Idade Média era a Idade das Trevas. E eu fico olhando pra gente agora e falo, nossa, muito iluminados a gente, não é mesmo? Tá muito iluminados a gente. Estamos de parabéns, né? Esse ano tá de parabéns, gente. Só acontecimentos ruins acontecendo. Tá complicado. Quer ver? Eu vi uma notícia, eu vou só confirmar se é verídica, porque parece que a gente está tendo outro surto de doença viral. É verdade mesmo, ó. Ontem a OMS anunciou que está tendo um novo surto de ebola. Foi declarado na República Democrática do Congo. Ontem isso. Ah! Né? Então, assim, a gente achava que era um problema também que já tinha sido resolvido. Né? E olha lá ele dando as caras de novo. Ó, gente, cloroquina e foi testada para ebola e não deu certo, tá? Não tome. Tá todo mundo avisado aí que a cloroquina não funciona para ebola. Todo mundo anotou isso para não vir repetir depois. Não vamos testar de novo, galera. Leva dinheiro, tá bom? Ai, meu Deus. Eu acho que alguém tá jogando Jumanji e tá jogando errado. E eu preciso que essas pessoas terminem logo o jogo. Porque, né, está meio difícil. Outra questão também é dos surtos de sarampo. Alguém comentou lá no chat do surto de sarampo. Eu não sei se todo mundo tem essa noção de que o surto de sarampo ele não está tão distante da gente. O Brasil passou 100 anos, comemorou 100 anos de erradicação do sarampo no Brasil. E um dia depois dessa data memorável, um bebê morre de sarampo no Rio de Janeiro, né? Então aqui a gente vê que o revisionismo histórico e científico já tem trazido problemas sérios para a gente, inclusive na área da saúde mundial, né? Poxa, gente, sarampo é um troço que a gente tem vacina. E no Brasil, a vacinação, o SUS, ele é liberado para todo mundo. Se alguém de outro país chegar no Brasil e precisar tomar uma vacina, ele vai tomar gratuitamente, entendeu? E tem gente que reclama de vacina. Poxa, galera, teve até me mandaram uns prints, porque existem grupos anti-vacinas organizados nas redes sociais, né? E aí uma mulher mandou uma mensagem no grupo pedindo artigos científicos que comprovassem as teorias anti-vacina, porque ela procurou e não achou nenhum. Por que será? É. É um momento difícil, assim, dá até aquela dorzinha no peito, né, de entender tudo que está acontecendo, né? E eu acho que agora já caminhando para o final, né, a gente podia lembrar que nem tudo está perdido, né? A gente falou bastante de várias iniciativas, a gente tem visto a população se mobilizar, né? A gente viu que os humilhados estão sendo exaltados, né? Ciência. Então, isso traz alguns lampejos, né, de esperança de possível melhora. A gente tem países já saindo do isolamento, então mostrando que é possível controlar a pandemia, né? Há essas possibilidades. E para a gente fechar assim na chave de ouro, deixa eu só ver se ninguém deixou mais nenhuma pergunta, né? Vai que eu tô cortando alguém. Vamos lá, tô cortando alguém? Não, não tô. Olha, teve uma pessoa que comentou no Facebook: adote as máscaras e abra mão dos batons. Eu preciso dizer, eu fiquei levemente chateada com esse comentário. Porque eu amo batom. Nossa,
Nossa, a gente já tem uma coleção de batons, enfim. E até outro dia eu precisei sair, eu passei batom e pus a máscara por cima. Então, assim, Eu note já as fiz marcas, isso. mas não precisa abandonar o batom, é só lavar a máscara depois, galera. Tá tudo bem. E aí, outra coisa que eu queria dizer é, vamos continuar apoiando os comerciantes locais, né? Então, como eu falei agora de batom, a gente sabe que tem uma infinidade de mulheres que vivem de revenda de cosméticos, né? Então, protetor solar agora no frio, quem não precisa, sabe? Um Vamos hidratante. hidratante para as mãozinhas que estão cheias de álcool em gel, sabe? Aquela amiga que faz quentinha para vender. Vamos divulgar esse pessoal, vamos apoiar esse pessoal, quem puder, né? Para que esses pequenos comerciantes, esses pequenos empresários também continuem sobrevivendo aí. E vamos aguardar as próximas novidades, né? Esse novo normal não vai ser tão simples assim, né? Não, ai, meu Deus. Eu tô muito ansiosa, gente. Vocês não têm noção do meu sofrimento, assim, de pensar como vai ser a rotina. Porque as coisas não vão voltar para o mesmo normal que a gente conhecia, né? A gente vai ter ainda a questão do distanciamento, né? De número de pessoas por local. Então, a gente vai ter que se adaptar a essa normalidade. E vamos lembrar que o ser humano, ele é um indivíduo que adapta ao meio ambiente, né? Eu acho engraçada essa discussão, que geralmente quando a gente vai falar da questão da seleção natural, a gente vê que a seleção natural, o ambiente seleciona os minimamente aptos, né? E o caso do ser humano, o ser humano modifica o ambiente. A gente adapta a situação problemática, né? Então, eu acho que a gente consegue sobreviver a isso. E aí eu vou pegar vocês de surpresa e vou perguntar se vocês têm dicas culturais, porque afinal, coronavírus e quarentena também é ciência, né? Eita. Ó, vou falar um negócio que não é o que você me perguntou, mas eu já respondo. Nesse artigo que eu falei da Nature Human, que fala dos líderes, da influência dos líderes, eles também lançaram um novo modo de falar do isolamento social. Eles falaram para a gente falar distanciamento físico, porque também é para a gente olhar de uma maneira mais positiva, porque a interação social está sendo muito influenciada pelas tecnologias, né? Então a gente está fazendo lives e tal, então a gente está tendo essa interação social. Mas então eles falam para a gente usar essa nova temática de distanciamento físico e não isolamento social para ser um olhar mais positivo. Eu vou indicar uma coisa cultural. O Netflix acabou de lançar um documentário que chama History 101. É muito legal, são episódios curtinhos que falam de assuntos históricos bem marcantes, tipo assim, a escalada da China, corrida espacial, sobre fast foods, é super legal. E são 20 minutinhos de episódio e dão esse contexto histórico, é bem bacana. Minha dica cultural é essa. Legal. Eu tô tentando pensar em alguma dica, mas a única coisa que eu tô conseguindo pensar é na maldita música da Avril Lavigne, Contagious, sabe? Oh, Contagious, sabe? É só o que passa na minha cabeça, tá? Tipo, essa e Toxic da Britney Spears, né? Gente, é isso. Posso fazer um convite? O pessoal que está acompanhando a gente, se vocês quiserem deixar nos comentários do chat indicações para um próximo podcast, para um próximo episódio, se vocês quiserem falar assim, falem disso, falem daquilo, foquem em algum outro assunto. Eu acho que vai ser difícil a gente não falar do Covid, né, pelos próximos dias, mas fiquem as indicações aí. E a gente tem o podcast no Spotify. E essa aqui foi uma primeira tentativa de uma live para gravar nosso podcast, então. Espero que tenha dado certo. A galera que perdeu hoje vai poder acompanhar depois no Spotify. Esse episódio vai para o Spotify, bonitinho, como nosso podcast. E vai ficar também disponível no YouTube. Então, se você que está assistindo achou legal, manda para os amigos depois, sabe? Dá uma colaborada aqui, se inscreve no canal, dá aquele joinha, né? Vamos fazer o jabá pequeno, o jabá clássico. E a gente recebeu um desafio para encerrar, galera.
Ai, lá vem. E desafiou cada uma de nós a falar o trava-língua Olha, gato. só porque eu falei, não fale pra mim falar o trava-língua. Vai, eu conto que eu já falei no começo, porque eu falei no começo. Cadê a Adri para falar se o meu conta ou não? Tá, eu vou esperar ela responder. Então, enquanto isso, vocês duas têm que falar o trava-língua aí. Você primeiro, Mi. Gente, eu não me lembro. No ninho de mafagafos tem 6 mafagafinhos. Quem desmafagafar os 6 mafagafinhos, bom desmafagafador será. Agora tem que falar isso aí rápido. Vai. No ninho de mafagafos tinha 6 mafagafinhos. Quem desmafagafar os mafagafanhos, bom desmafagador será. Bora, Ju, bora, Ju. No ninho de mafagafos tem 6 mafagafinhos. Quem desmafagafar os mafagafinhos, bom desmafagafador será. Isso. E ó, eu vou falar para encerrar e eu vou pedir um negócio muito sério. Galera que tem nosso contato pessoal, por favor, mande áudios falando o trava-língua pra gente começar a incorporar isso nos nossos podcasts. E a ideia das sugestões, né, que a Mi pediu para os novos episódios, é que a gente possa fazer, então, um boletim curtinho da situação do Covid e partir para o tema que vocês sugerirem. Então, pode chover aí, tá, galera? E vamos nessa. No ninho de mafagafos tem 6 mafagafinhos. Quem desmafagafar os 6 mafagafinhos, bom desmafagafador será. Tchau, gente. Muito obrigada pela companhia de vocês. Tenham uma boa noite e muito obrigada por ajudar a gente a destravar o novo normal. Beijo. Obrigada, tchau. Boa noite.